JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um médico urologista que tem um excelente nome como super profissional na especialidade e que pertence a uma tradicional família de médicos aqui na cidade. De geração em geração, a excelência no tratamento dos pacientes se renova, tratando de disfunções sexuais masculinas, incluindo biópsia da próstata, que por vezes chega ao diagnóstico do câncer. Falo do Dr. Maurício Bestani. Obrigada por você deixar o consultório e vir aqui. Imagina, Clara, é um prazer aqui estar com vocês e poder falar um pouquinho aí de urologia e o que vocês desejarem. Vou explorá-lo. Quais os órgãos contemplados pela sua especialidade, a urologia? Bom, Clara, a urologia contempla a parte de rins, as vias urinárias, a bexiga e a parte dos genitais masculinos, né, que inclui aí a próstata, o pênis, o testículo, toda essa parte genitália. Além disso, a gente cuida também da parte cirúrgica da adrenal, que é uma glândula que fica antigamente chamada de suprarrenal, né, que ela fica acima ali do rim. Então, existem condições cirúrgicas também, porque a urologia é uma especialidade cirúrgica, né? Para você ser um urologista, você faz a cirurgia geral antes, são 2 anos de cirurgia geral para depois fazer mais 3 anos de uro. Sim. Então, é uma especialidade cirúrgica, né? Cirúrgica e delicada, minuciosa, né? Muitas vezes tem pacientes que vêm, às vezes mulheres, no consultório, porque ele imagina que o urologista é que nem o ginecologista que cuida da mulher, né? Enfim, mas... é muito mais amplo. É mais amplo porque nós temos litíase, que é cálculo de rim, e a mulher também tem as patologias do rim, da bexiga, e a gente acaba cuidando disso também. Infecções urinárias. Agora, quais são as doenças mais comuns atualmente? Porque eu vou chegar, sinceramente, no câncer de próstata, que a gente tem ouvido muito falar. Mas, além do câncer de próstata, quais são as doenças que mais atingem esses órgãos? A gente atende muito a urologia geral, né? O principal, acho que é litíase, né, que é o cálculo renal, cálculo de ureter, a cólica renal, às vezes cálculo de bexiga, né? E a gente atende, então isso é uma gama muito importante no nosso dia a dia, né? Além disso, realmente as outras alterações relacionadas à próstata no homem, né, é muito comum, né? Porque a maioria dos homens, a partir dos 50 anos, vai ter uma das doenças da próstata, né? Na verdade, são 2 doenças. Uma é a hiperplasia benigna e a outra é o câncer de próstata. Então, nessa incidência começa a partir dos 50 anos. Isso era uma das coisas que eu ia lhe perguntar. Que bom que você já lembra. E outras doenças são doenças, às vezes, relacionadas a doença sexualmente transmissível no homem, né? Nós atendemos a parte de fertilidade, de infertilidade masculina também, que está relacionada às vezes a alterações que muitas vezes são cirúrgicas, como varicocele, né? Os tumores em geral de todos esses órgãos, né? Tumores renais, tumores de bexiga, e o tumor de próstata, tumor de testículo no adulto jovem também. Então, é uma gama muito grande de doenças que a gente acaba atendendo, né? Tá certo.
Agora, de 5 a 10 anos para cá, aumentou ou diminuiu a incidência do câncer de próstata? Agora falando do câncer. Olha, graças às vezes à divulgação, né, que hoje em dia tem, as campanhas, né, do Novembro Azul, em que estimula o homem a procurar o médico, a gente tem feito mais diagnóstico. Não quer dizer que esse diagnóstico ele é, vamos dizer, maléfico, né? Bem, porque aumentou o número de diagnóstico. Não, aumentou o número de diagnóstico, mas são diagnósticos muitas vezes precoces, em doenças no início, em que você consegue ter um tratamento, fazer um tratamento e muitas vezes curativo do paciente, né? Que ótimo. Era outra coisa que eu ia lhe dizer. Se todos os casos são cirúrgicos ou se existe tratamento antes de chegar a uma cirurgia? Na verdade, a cirurgia normalmente são para casos precoces em que você tem a cura do paciente. Né? Os outros tratamentos, às vezes, que a gente institui, como bloqueios de hormônio, remédios via oral, às vezes radioterapia, são para situações complementares, né? São tratamentos coadjuvantes e que muitas vezes não trazem a cura do paciente, mas traz sim um controle da doença, né? Sim, agora, falando em cura, esses tratamentos não trazem. Agora, qual é o percentual de cura em casos cirúrgicos? Os casos cirúrgicos, na verdade, com iniciais, né? É lógico que isso depende de alguns fatores, quanto que é o PSA inicial do paciente, quanto que é qual a área atingida na biópsia e depois na anatomia patológica da peça, mas chega em torno de 90% de cura. Que maravilha! Agora, quais são as principais causas que levam ao CA de próstata? A gente está falando aí de câncer de próstata, existe uma carga genética muito importante, né? A gente sabe que se o paciente tem ou teve na família pai, tio ou irmão com câncer de próstata, a chance desse paciente vir a apresentar o câncer é muito maior do que a população em geral. Mas a gente sabe também que, no geral, em torno de 10% dos pacientes vão acabar apresentando câncer de próstata. 1 em cada 10, né? É lógico que dentro dessas doenças existem algumas diferenças, né? Existem tumores que são mais agressivos, tumores intermediários e tumores mais brandos. São os graus que são graus diferentes. E esse grau mais leve, às vezes a gente pode até instituir acompanhamento, né? Hoje em dia a gente faz, né? Que é um acompanhamento da evolução da doença. Se ela evoluir de forma ruim, aí você vai instituir um tratamento. Ou você pode acompanhar. Isso são casos também, alguns casos, né? Sim, cada caso mas os graus intermediários e os tumores mais agressivos, realmente, eles têm que ter um tratamento mais efetivo. Mas, por exemplo, esses graus vão de quanto a quanto? Os menos agressivos, os mais agressivos? Quando a gente pode dizer... A gente tem uma escala de Gleason, que é uma determinação na parte da anatomia patológica, né, que é uma avaliação celular disso, que vai de 6 a 10. Né? Então, eles pegam a parte do tumor onde é mais agressivo e menos agressivo. E daí faz uma soma. 3 mais 3, se tem só grau 3, é 6. Né? 3 mais 3 é 6, é um grau mais brando. E assim por diante. 3 mais 4, que dá 7, 8, 9, 10. Né? Então, isso acaba nos dando uma não com certeza absoluta, mas uma chance de evolução dessa forma ou da outra. Né? Entendi.
Agora, eu lhe pergunto o seguinte, é uma doença silenciosa? O que o homem sente? É silenciosa no início, principalmente, que é na fase onde a gente quer fazer o diagnóstico. Porque na hora que você tem um paciente já sintomático, né, com dor óssea, com problema para urinar, tendo algum sintoma mais evidente do câncer de próstata, provavelmente é tarde para tratar. Esse paciente vai ser tratado de forma paliativa, né? São tratamentos que acabam controlando um pouco a doença, mas existe o risco dela evoluir. Ele não fica curado da doença, né? Entendi. É porque... Daí, então, é a necessidade mesmo de fazer os exames preventivos e ao urologista uma vez ao ano. A gente pede para os pacientes que, a partir dos 50 anos, façam de rotina o prevenção. Na verdade, não é uma prevenção, é uma rotina para rastreamento, para ver se ele tem risco ou não de estar com a doença, de ter a doença. E isso, nos pacientes, como eu te falei, que têm antecedente da família, a gente antecipa isso para 45 anos, né? Aí você pode até me perguntar, mas tem câncer de próstata com pacientes de 40 anos? Infelizmente tem. É como câncer de mama. Mas, do ponto de vista de, vamos dizer, assistência social, né, de assistência médica global, assim, de screening, né, de fazer acompanhamento, não compensa você examinar, de repente, 10 mil homens para achar 1 ou 2 que tenham um câncer antes dos 40 anos, né? Então, a gente realmente orienta, porque existe um custo atrás disso, né? Que é exame de PSA, exame de toque, é consulta médica. Então, estipulou-se isso, mas realmente existe câncer. Lógico, se o paciente vem me procurar para fazer um preventivo, uma rotina, com 39 anos, eu não vou fazer? Não, tem que fazer. Vou fazer, claro, né? Porque eu não posso afirmar para ele, você não tem nada, pode ficar tranquilo. Sim. Né? Mas a idade normal é 45 para aqueles que têm antecedente familiar e 50 anos no geral da população. Geral. Você falou 2 vezes agora em PSA. Assim, para quem não conhece, não sabe exatamente o que vem a ser, você pode dar uma explicadinha? Posso sim, claro. O PSA é uma substância que na corrente sanguínea, tem na corrente sanguínea e é produzida somente na próstata. Só Entendi. A próstata que é capaz de produzir, de formar o PSA. Sim, que é uma das formas de vocês... É uma das formas. As 2 formas que nós temos para diagnosticar, fazer diagnóstico de câncer de próstata é o toque digital da próstata, que é o temido toque, né, que infelizmente existe ainda tabu com relação a isso. Incrível, né? O negócio é feito um exame que dura 2, 3, 4 segundos no máximo. E muita gente tem vergonha, tem medo, não sei qual é o problema, mas realmente é através desse exame e do PSA, que é uma dosagem de sangue. Sim. É um exame de coleta de sangue que vai ver o nível que está essa substância no sangue, que pode dar indício de risco de ter câncer de próstata ou não. Tem alguns casos que o PSA pode ser normal e no exame de toque você identificar alguma alteração. Perfeito. Por isso que você tem que associar os 2. Sim. O PSA e o toque. Porque às vezes o toque também tem alguns casos pode ser normal e no PSA você sentir alguma diferença. Agora, doutor, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo. Eu queria falar um pouquinho consigo sobre as cirurgias, porque agora já a cirurgia robótica
para o câncer de próstata. Quais as diferenças, quais as consequências, como é que a pessoa, depois de uma cirurgia, que muda na vida da pessoa? Clara, em geral, as cirurgias de próstata, por terem a próstata ficar num local, no fundo, ali na pelve, bem protegida por musculatura, por osso da bacia, né, os ossos da bacia, tem um acesso difícil, e ali nessa região tem muita musculatura que faz função da continência de urina, que é para segurar a urina, e também tem o nervo da ereção do homem, que é aquele medo, né, que a gente tem de perder a ereção, ele passa grudadinho na próstata. Sim. Então, essas manipulações cirúrgicas dessa região, todas podem trazer alguma consequência. Lógico que a cirurgia robótica, ela veio auxiliar nisso. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, a gente só operava cirurgia aberta. Eram todas cirurgia aberta. Alguns pacientes evoluíam com disfunção, com incontinência, e isso foi melhorando, né? E com a robótica realmente melhorou. Agora, não que, do ponto de vista curativo, a cirurgia aberta tem o mesmo efeito que a robótica, sim, né? Estatisticamente, ainda não tem estudos que mostram alguma diferença evidente nesse sentido. Mas nas outras coisas, sim, no sangramento, na recuperação mais rápida. Então, isso realmente tem... tem uma diferença. Agora, muda alguma coisa na vida da pessoa depois dessa cirurgia? As duas coisas que podem trazer alteração é na parte da continência. Muitos pacientes, às vezes, ficam incontinentes no comecinho, mas logo depois recuperam e não tem muito problema nesse sentido. E a parte da ereção também, além do que a gente tem, hoje em dia, muitos recursos, né, para você voltar a trazer esse paciente de volta a uma vida sexual normal. Olha, muito obrigada, foi espetacular a sua explanação, foi detalhada, foi clara, porque isso é uma coisa muito importante, né? As pessoas querem saber de maneira clara, você não usou nada técnico, foi uma maravilha. Obrigado você também, né, pelos elogios iniciais aí, né? Isso, que super merecidos. A gente, realmente, meu pai foi urologista aí, e depois eu, e agora o Felipe, meu filho, Seu né? filho, eu vi. Então, é uma satisfação pra gente. A família é conhecidíssima. Eu não falei nada além da verdade do que todos sabem aqui. Obrigada, sucesso. Boa, tudo de melhor, tá, querido? Obrigado. JB, eu acabo de conversar com esse médico urologista de excelente nome, de excelente família e de muito conhecimento que ele nos passou agora com a máxima tranquilidade. Dr. Maurício Bestany. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.